Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou nutricionista da alimentação escolar do município de Castro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doença celíaca e intolerância ao glúten. E o que é o glúten? O glúten é uma proteína presente nos cereais como trigo, centeio e cevada, mas ele também pode ser encontrado na aveia por meio de contaminação cruzada, ou seja, se a indústria utilizar trigo, centeio e cevada na mesma máquina que utilizar a aveia, ela tem a capacidade de absorver, de ser contaminada por esse glúten. Ele é muito utilizado na indústria porque proporciona uma aparência melhor aos alimentos e modifica também a textura, principalmente das massas. Diante disso, existem muitos outros alimentos que não são feitos à base de trigo, centeio e cevada, mas possuem glúten na sua composição, quando o glúten é utilizado como ingrediente específico para a preparação. O glúten é formado por duas proteínas, chamadas glutenina e gliadina, e essas proteínas que são as responsáveis pela elasticidade das massas. Doença celíaca é uma condição autoimune, uma doença autoimune, ou seja, as próprias células de defesa do organismo agridem demais células e causam um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é desencadeado pelo consumo de glúten. As paredes do intestino ficam machucadas, as vilosidades são lesionadas e ocorre a diminuição muito grande da absorção de nutrientes. Se compararmos o intestino de uma pessoa normal, as velocidades são grandes e tem uma parede de absorção muito maior. No intestino de uma pessoa com doença celíaca, as velocidades desaparecem, tornando o lumen intestinal liso e com uma dificuldade muito grande de absorção. Como sintomas, acontece diarreia, prisão do ventre, perda de peso, anemia, sensação de estufamento ou empachamento, cólica e desconforto abdominal. Os primeiros sintomas podem aparecer já na infância ou podem ser, a doença celíaca pode também ser assintomática e descoberta depois da fase adulta. Muitas vezes na fase adulta os sintomas são indefinidos, somente dores eventuais. E o diagnóstico se dá através de biópsia do intestino, normalmente quando a pessoa já está com outro tipo de doença como consequência da doença celíaca. Outros sintomas da doença celíaca também estão relacionados à má absorção de nutrientes. Cansaço, falta de ar, lesões na pele, queda de cabelo, dificuldade de crescimento das crianças, osteoporose e carências de vitaminas. A falta do tratamento dessa doença, além de poder desencadear outras carências, pode também causar o surgimento de tumores no intestino ou linfomas. Algumas pessoas podem ter poucos ou nenhum sintoma. A doença celíaca é uma doença genética que ainda não possui cura. A condição do não tratamento da doença pode ter sérias consequências. Um estudo mostra que 69% das pessoas com doença celíaca aqui no Brasil apresentam alterações na densidade óssea. Muitas dessas pessoas chegaram ao diagnóstico de doença celíaca através do problema nos ossos. 22% dessas pessoas apresentaram osteoporose e 47% dessas pessoas apresentavam osteopenia, que são condições bem graves para os ossos. A maneira mais segura de se fazer o diagnóstico é através da dosagem de sangue de anticorpos contra o glúten e a biópsia do intestino, que verifica as alterações e inflamação no intestino e também faz a análise da quantidade e do tamanho das vilosidades, se elas já apresentam atrofia grave
ou se estão levemente atrofiadas. A intolerância ou a sensibilidade ao glúten é uma condição bem menos grave. Ela causa inchaço, pode causar gases, dor de cabeça, tontura, cansaço, prisão do ventre, diarreia, dor e coceira. E quais são as diferenças entre a doença celíaca e a intolerância ao glúten? Os sintomas são muito semelhantes, porém não são tão intensos. Na intolerância ao glúten, o intestino não fica tão prejudicado. E também não tem relação com o sistema imunológico, não é autoimune, as células de defesa não estão agindo nesse momento. O tratamento mais eficaz é retirar o responsável que desencadeia a inflamação, ou seja, retirar o glúten da alimentação. Substituir alimentos que contenham glúten por alimentos que não contêm glúten. Um cuidado muito especial que deve ser tomado é em relação ao rótulo dos produtos industrializados em geral. Existe uma lei de 2003 que determina que todas as empresas que produzem alimentos precisam informar no rótulo se aquele alimento contém glúten ou não contém glúten. Quais são os alimentos permitidos na alimentação de uma pessoa com doença celíaca ou intolerância ao glúten? Cereais como arroz, milho, farinhas de mandioca, de arroz, de milho, fubá, féculas em geral, de batata, mandioca. As gorduras, óleos, margarina, manteiga são permitidos. Todas as frutas ao natural ou em forma de suco também são permitidos. Os laticínios, leite, manteiga, queijo, derivados são boas opções para dietas de restrição de glúten. Hortaliças e leguminosas, todas devem estar presentes. A variedade alimentar é o que conta nesse momento. Folhas, frutos, grãos, como o grão de bico, ervilha, lentilha. As carnes e os ovos também não contêm glúten, então podem ser consumidos com segurança. Especificamente da alimentação escolar, quais produtos eu posso e quais produtos eu não posso servir para o meu aluno que tem essa condição. O primeiro passo é observar a lista de produtos que é enviado da merenda escolar para a escola, onde descreve qual produto, a marca do produto e se o aluno pode ou não pode consumir. Se a sinalização estiver escrito sim em verde, esse alimento pode ser oferecido para aquela criança. Se o alimento estiver sinalizado com não e em vermelho, esse alimento não pode ser ofertado para a criança com doença celíaca ou intolerância ao glúten. Essa lista nós fazemos com base na lista de ingredientes dos alimentos e com a marca deles. Porém, a leitura do rótulo deve ser um exercício diário para manter a segurança do alimento servido. Alimentos perecíveis. Em amarelo, vocês podem observar ali a almôndega e a bebida láctea. Por que nós já não definimos se sim ou não? Porque são produtos que podem ter variação da marca durante o ano. Então, o rótulo é sempre a primeira alternativa. Carnes in natura, carnes como carne bovina, carne moída, coxa, sobrecoxa, podem sim ser consumidos na condição de intolerância ao glúten. Porém, carnes industrializadas como filezinho, empanados, hambúrguer ou produtos de panificação, como pão de hambúrguer, pão de queijo, até mesmo nhoque ou outras massas, não podem ser servidos e devem ser observados o rótulo, pois pode sim ter uma variação e esses produtos não conterem glúten. Na dúvida,
o que fazer? A regra geral, em primeiro momento, ler a lista de ingredientes do produto, observar se no rótulo está escrito a marcação contém glúten ou não contém glúten, e se a dúvida permanecer, pode ligar para o seu nutricionista para esclarecimento. Na dúvida, não siga. E quando não há uma maneira de adaptar a preparação do dia para um alimento sem glúten? Em geral, no início, quando é feita a matrícula, a informação da condição especial da criança já deve ser informada. Então, é avaliada a necessidade de aquisição de produtos especiais solicitados pela escola. Os produtos que não forem viáveis de substituição por algum outro produto convencional são substituídos por uma preparação similar. No caso da intolerância ao glúten, as alterações mais frequentes são aveia em flocos, que pode ser substituído tranquilamente por mingau de maizena, ou mingau de aveia, substitui-se sem perdas por mingau de maizena. Biscoitos devem ser substituídos por biscoitos sem glúten, adquiridos por verba específica. Macarrão também deve ser substituído por um produto macarrão específico sem glúten, normalmente é o macarrão de arroz. Os empanados e demais proteínas que contêm glúten na sua composição, empanadinhos ou quibe, por exemplo, devem ser substituídos por carne, frango, isca bovina, carne moída. Os pães também devem ser substituídos por pão sem glúten, que deve ser adquirido por verba específica. Mistura de bolo e mistura de torta facilmente são substituídos por receitas que não contenham trigo na sua composição. Por exemplo, bolo de fubá, tem ali a receita com ovos, óleo, leite, açúcar, fubá e fermento. E a torta também, tem ali a receita, um exemplo, uma receita de torta de arroz, combinando arroz cozido com ovos e recheio de carne ou legumes. Então são opções que trazem pratos balanceados sem a composição de glúten. Na cozinha, é necessário responsabilidade e planejamento. Fica a cargo do diretor conferir periodicamente a necessidade de compra de produtos especiais. A merendeira vem para ajudar o diretor, avisando sempre como está no estoque esses alimentos. O profissional preparador de alimentos tem que adequar com segurança essas preparações, tornando a preparação similar, muito próxima da preparação convencional. Ler as embalagens, estar atento às marcas dos produtos, isso tudo faz diferença na hora de você planejar. Na sala de aula, nós sugerimos que o tema seja abordado com todas as crianças da turma. Então, que todas as crianças conheçam a dificuldade daquele colega e possam também se sensibilizar com aquela situação. Um dia de experiência pode ser feito trazendo para os demais colegas a refeição do cardápio diferenciado. Ou seja, todos os alunos provarem uma torta de arroz, todos os alunos provarem o bolo de fubá. No refeitório, é ideal que o aluno que tem a condição de doença celíaca ou intolerância ao glúten faça a refeição em conjunto, dentro do refeitório, em conjunto com os outros colegas. Um professor ou um auxiliar deve ficar próximo e atento à criança, de uma forma que ela não se sinta vigiada. Permaneceu com alguma dúvida? Procure o nutricionista da sua escola, certamente ele vai poder te auxiliar. Gostou desse vídeo? Então compartilha!